Primeiramente, bom dia. A gente volta agora a dar continuidade aos nossos trabalhos que foram interrompidos aí quando a gente teve o início da pandemia e voltamos aqui ao conteúdo então que a gente parou antes da suspensão das atividades. A gente estava trabalhando a respeito do processo de abolição no Brasil. A aula de hoje eu vou fazer um breve retorno àquilo que a gente já havia visto e falar um pouquinho sobre o cotidiano dos escravos no século XIX dentro do Brasil. O título da aula, Abolição da Escravidão no Brasil e a Formação da Classe Trabalhadora Brasileira, já deixa de antemão para a gente poder entender aqui que o que nós chamamos de classe trabalhadora brasileira surge desse processo da abolição da escravidão e da inserção de imigrantes dentro do Brasil para poder substituir a então utilizada mão de obra escrava no país. Então, de certa forma, quando falamos de classe trabalhadora, nós não temos como falar desse grupo sem pensar na realidade escravocrata do Brasil, conforme a gente vai ver nas nossas próximas aulas, quando a gente concluir esse processo de estudo do abolicionismo dentro do país, correto? Voltamos aqui então para poder entender o que é descrito na literatura como escravo, o que leva uma pessoa a ser considerada um escravo. A gente precisa ter em mente que o escravo é aquele indivíduo que não possui liberdade e nem direitos. Ele não é considerado como uma força de trabalho, mas como uma ferramenta de trabalho. Então, quando a gente fala de mão de obra escrava, embora a gente esteja se referindo a pessoas, os indivíduos que empregavam esse tipo de mão de obra não encaravam essas pessoas como indivíduos com sentimento, com vontades, com desejos, mas como uma própria ferramenta do trabalho, como se fosse uma enxada, como se fosse um objeto, como se fosse uma foice, que seria capaz de, que poderia então ser submetida a maus tratos, que poderia ser vendida, ser trocada. Então, o escravo ele é desprovido dessa sua individualidade. E as pessoas que empregavam esse tipo de mão de obra não viam nele sentimentos, não viam nele humanidade. E, infelizmente, isso estava posto na própria legislação. Tanto na legislação colonial, como a gente vai ver na legislação imperial também, com a Constituição de 1824. A gente precisa entender que a maior parte dos escravos que vinham para o Brasil eram resultados de um processo de importação. Não havia uma reprodução interna do plantel de escravos. Os escravos chegavam no Brasil através dos traficantes que traziam esses escravos da África para o Brasil. Então, a escravidão ela acabou girando uma rede comercial no Atlântico que contava com a participação de elites africanas, de mercadores portugueses e também de mercadores que viviam dentro do continente americano. E um dos principais motivos para o emprego da mão de obra africana era justamente o motivo econômico. Pegar escravos na África e vender esses escravos no continente americano era uma atividade extremamente lucrativa, que dava muito ganho para os traficantes na época colonial e na época imperial. Conforme a gente viu o ano passado, essa rede de tráfico de escravos, ela contava também com uma rede interna dentro da África, interna de aprisionamento desses escravos e contava também então com a participação de elites africanas que buscavam escravos no interior do continente africano para vender para esses portugueses. Mas a gente tem que se ater à ideia de que não eram africanos escravizando africanos, uma vez que haviam identidades tribais e étnico-culturais dentro do continente africano. Então era uma pessoa de uma etnia aprisionando outra pessoa. Não com os mesmos interesses da escravidão que existia na África antes do contato dos europeus com os africanos, mas com interesse agora comercial, a ideia de acumulação de riqueza e geração de hierarquias dentro desse continente. Mas eu não vou me ater a esse processo, uma vez que a gente já estudou isso no ano passado.
Aqui a gente tem um gráfico, uma tabela que demonstra a quantidade de escravos que adentraram ao continente americano desde o século XVI até o século XIX. Se a gente somar o total geral de escravos que entraram em cada uma das regiões do continente americano, a gente vai ter um total aqui de cerca de 12 milhões de escravos. Isso, logicamente, são os dados oficiais. A gente sabe que havia um tráfico ilegal de escravos, a gente sabe que muitos escravos saíam do continente africano, mas não chegavam no continente americano, morriam no processo. Então esse número de 12 milhões ele pode ser ainda maior. E eu queria que vocês reparassem também aqui na comparação da entrada de escravos nas diversas regiões, nas diversas colônias que a gente tem dentro do continente americano. Se vocês observarem, o Brasil é a região que mais recebeu escravos ao longo desses 3 séculos, ao longo desses 300 anos que a gente está falando, o Brasil é o país que mais recebeu escravos. Enquanto nas outras regiões do continente americano, a gente tem um número entre 1.500.000 escravos adentrando, no Brasil a gente tem um número de cerca de 4.030.000 escravos entrando oficialmente ao longo desses 3 séculos. Correto? Como que era o cotidiano desses indivíduos ao chegar no Brasil? Esse cotidiano ele era marcado pelo trabalho, um trabalho árduo, um trabalho duro, um trabalho cansativo, e aí a gente vai ter 2 tipos de trabalho, conforme a gente vai ver um pouquinho mais à frente, o trabalho daqueles indivíduos que vivem nas fazendas e o trabalho daqueles indivíduos que circulam pelas cidades, mas aqui falando exclusivamente do cotidiano desse escravo que trabalha em uma fazenda, em uma lavoura de café. Esse indivíduo, ele trabalha das 5 da manhã às 4 horas da tarde, então, durante o dia ele está nesse trabalho. À noite, ele volta para as senzalas para poder passar a sua noite nas senzalas. Ele tem direito a 4 refeições diárias, que era composta basicamente por feijão, gordura e farinha, ou angu, feijão e gordura, que era compreendida como uma alimentação, uma refeição que dava sustância, que permitia a ele uma força física para poder sobreviver aí a esse cotidiano do trabalho. Durante os domingos e dias santos, esses escravos tinham direito a um descanso. Logicamente que esse descanso entre aspas, porque muitas das vezes, nesse momento de descanso, eles estavam executando outras tarefas dentro daquela fazenda, algumas das vezes plantando uma hortinha, criando um animal para poder melhorar a sua condição de alimentação, ou quem sabe para poder cultivar aquilo e vender e ter algum ganho dentro daquilo que nós chamamos de brecha camponesa, conforme a gente viu também o ano passado. Mas esse momento de descanso que eles tinham nos domingos e dias santos também foi fundamental para que se pudesse preservar uma determinada cultura africana dentro do Brasil, ou que para pudesse não se preservar, mas para que eles pudessem recriar os antigos hábitos que eles tinham dentro do continente africano aqui no Brasil. É aqui que vai proliferar dentro do país rodas de jongo, capoeira. Aqui esse momento vai permitir a eles preservar os seus antigos cultos religiosos conforme eles faziam dentro do continente africano. Então, de certa forma, esses momentos de sociabilidade nesses domingos e dias santos permitiu a sobrevivência de valores culturais africanos e, de certa forma, a recriação desses valores dentro do Brasil, contribuindo decisivamente para a formação da cultura brasileira. Como eu disse para vocês, existem algumas diferenças nesse trabalho escravo dentro da própria fazenda, e quando a gente compara a fazenda com aqueles escravos que trabalhavam no comércio ou que trabalhavam nas cidades. A gente tem que ter em mente que esses escravos que viviam dentro do Brasil, que trabalhavam no Brasil, eles circulavam,
eles andavam, eles iam às cidades, eles vendiam, eles circulavam pelas fazendas, mas existem diferenças fundamentais nesse cotidiano que é preciso a gente demarcar. Primeiro, daquele escravo que trabalhava fora da casa, daquele escravo que trabalhava no interior da casa. E aqui eu estou falando exclusivamente dos escravos que viviam nas fazendas. Então você tem ali a casa do senhor, e tem o restante da fazenda. Alguns escravos eram escolhidos para trabalhar no interior dessa casa. E aí, esses escravos que trabalhavam no interior da casa, dentro das casas, eles tinham uma maior liberdade, uma maior proximidade com esse senhor, o que dava a eles uma certa possibilidade de uma vida melhor. Eles estavam longe do chicote do feitor, eles estavam ali trabalhando em trabalhos que eram trabalhos mais leves, menos pesados, e muito próximos ao senhor e à sua família, o que poderia permitir a ele ter alguma pequena renda, o que poderia permitir a ele, em um futuro um pouco a médio e longo prazo, conseguir até mesmo a sua alforria. Já aquele trabalhador que trabalhava fora da casa, aquele que trabalhava na lavoura, que trabalhava ali cultivando o café, ele já tinha um trabalho mais pesado, mais árduo, era constantemente vigiado pelo feitor, então a possibilidade dele ser castigado era muito maior. Ele, de certa forma, estava longe do seu senhor, do seu dono, o que dificultava uma relação de proximidade com ele, uma possibilidade de uma alforria aí, por reconhecimento por parte desse senhor. Então, se os escravos pudessem escolher, eles traçavam estratégias para tentar ir trabalhar no interior da casa para poder ter essas regalias. Outra diferença fundamental no trabalho escravo dentro do Brasil é o trabalho daquele indivíduo que trabalha no campo, ou seja, nessas fazendas, nessas lavouras de café, e aqueles que são compreendidos como escravos de ganho, que circulam, que vão à cidade, que vão vender, que vão estabelecer relações comerciais por parte desse senhor. Aqui a gente já pode pressupor de imediato um princípio de confiança. Esses escravos de ganho, eles conquistavam a confiança do seu senhor para poder desempenhar esses trabalhos. Eles circulavam, de certa forma, com determinadas riquezas desse senhor. Eles iam aos centros urbanos, estabeleciam negócios, vendiam e traziam o ganho que tinham para esse senhor. Esses escravos que tinham confiança, que eram chamados escravos de ganho, que desempenhavam um trabalho urbano, basicamente ligado ao comércio, eles tinham uma maior possibilidade de conquista da sua alforria, uma vez que eles estavam mais próximos ao senhor, mas além disso, ao estabelecer essas relações comerciais, esse indivíduo poderia conquistar algum dinheiro, conseguir vender um produto por um preço maior e ficar com parte desse ganho, e ao longo do tempo ir acumulando uma poupança que lhe dava a possibilidade de comprar sua alforria. Logicamente que a compra dessa alforria ela continuava sendo tutelada pelo senhor. Ou seja, esse escravo poderia chegar com o dinheiro para comprar a alforria e o senhor não vender a alforria, por considerar ele um escravo importante para ele. O senhor não é obrigado a vender essa alforria se ele não quiser. Já aquele indivíduo que trabalha no campo, ele não tem essa possibilidade de juntar esse pecúlio, essa poupança de uma forma tão fácil. E ao mesmo tempo ele está debaixo do chicote do seu feitor o tempo inteiro. Então a possibilidade dele ser castigado é muito maior. Outra diferença fundamental no plantel de escravos é entre os escravos solteiros e os escravos casados. Os escravos solteiros, de certa forma, tinham menor liberdade, porque eles viviam ali naquele conjunto de escravos. Eles trabalhavam durante o dia e à noite iam para a senzala.
Todo senhor tinha a expectativa de que os seus escravos constituíssem família. É logicamente que era muito difícil para um escravo constituir família, porque a escravidão no Brasil ela foi essencialmente masculina. Isso significa que eu tenho poucas mulheres sendo trazidas para o Brasil como escravas, justamente pela característica da escravidão brasileira. Se buscava pessoas para trabalhar na lavoura. Então preferiam-se homens entre os seus 14 e 20 anos de idade. Num navio com cerca de 300 a 350 escravos, vinham no máximo cerca de 50 mulheres. Então eu tenho um número muito maior de homens do que de mulheres, o que dificulta essa formação de famílias cativas dentro do Brasil, de famílias escravas dentro do Brasil. Mas era uma expectativa do senhor que essas famílias se formassem dentro das suas fazendas, uma vez que, se essas famílias se formassem, havia a possibilidade do nascimento de escravos, ou seja, de um crescimento interno desse plantel, o que esse senhor desejava, porque ele teria acesso então a escravo de maneira gratuita, sem precisar recorrer ao mercado. Aqueles escravos que conseguiam, então, estabelecer essas famílias e casar, eles recebiam uma choupana para poder morar. Eles saíam dessas senzalas e iam habitar essas choupanas, onde eles tinham a possibilidade de dormir, ter uma certa privacidade, ser donos, logicamente que esses donos, entre aspas, da sua própria casa, comandar aquele cotidiano pelo menos à noite, e nesse descanso dos finais de semana, eles tinham a possibilidade ali de plantar uma verdura, um legume no quintal em torno daquela casa, criar um porco, criar uma galinha. Então eles tinham a liberdade de poder ter uma alimentação diferenciada e cultivar esses produtos que ao longo do tempo, com a venda desses produtos, eles poderiam inclusive conseguir garantir alguma renda, garantir algum pecúlio e comprar sua alforria. Só que quando você casa, você cria um problema para você. Porque quando você é solteiro, você é responsável somente por uma alforria. Ao casar, você passa a ser responsável pela sua alforria e pela alforria da sua esposa. Então, a possibilidade de você conseguir a liberdade, comprar a sua liberdade, é mais difícil. E, ao mesmo tempo, se você tem um filho, você passa a ser responsável também pela alforria daquele filho. Então, alguns escravos traçavam a estratégia de casar para buscar esse espaço de maior liberdade, mas evitavam ter filhos. As mulheres evitavam engravidar ou, quando engravidavam, procuravam abortar essas crianças para evitar que tivessem de comprar alforria para elas, mas sobretudo também com o pensamento de que aquele filho poderia ser separado dessa família a qualquer momento. Não havia a certeza de que, se eu tenho um filho, ele vai continuar comigo. E, ao mesmo tempo, esse filho também vai ter o mesmo destino que eu. Ele vai ser um escravo, ele vai passar pelas mesmas situações que eu. Então, parte da literatura vê essa resistência das escravas em engravidar e essa resistência das escravas em ter filhos como um processo de resistência à escravidão, de resistência ao cativeiro dentro do Brasil. Então, essa era mais ou menos a realidade desses escravos dentro do Brasil. A gente passa agora a entender um pouquinho o conjunto de leis que, de certa forma, acabou culminando ao longo de 70 anos no processo da abolição da escravidão dentro do Brasil. Logicamente que a gente vai ver o conjunto de leis, a gente vai ver que pode parecer que a abolição da escravidão tenha sido tutelada pelo Estado, e em parte foi, porque necessitava da tutela dos senhores, necessitava dessa ação do Estado a fim de promulgar leis, de impor leis que acabassem com a escravidão. Mas, se ela, por um lado, teve a participação desses membros do Estado elaborando essas leis e tutelando essas alforrias, por outro, ela teve uma participação efetiva também de membros da sociedade. Aí a gente pode falar de classes médias urbanas, até mesmo de alguns latifundiários, que tinham uma visão um pouco diferente da elite tradicional dentro do Brasil, que já era ancorada num processo de discussão que vinha acontecendo dentro da Europa, que defendia um trabalho livre. Você tem parte de uma elite, ainda que pequena, que vai pensar dessa forma, que vai, inclusive, dar caldo, trazer argumentos para o movimento abolicionista. Mas a gente tem também, nesses grupos sociais que
agem em prol da escravidão? Os próprios escravos, que ao longo de todo o século XIX vão lutar pela liberdade, vão encabeçar essas lutas, e se a gente volta a essas lutas, essa resistência à escravidão, ela já acontecia desde o século XVI, a gente já tem casos de pessoas que lutam por essa liberdade, que fogem, que formam seus quilombos, ou seja, que vão lutar por esse cotidiano mais livre dentro do Brasil. Mas ao longo do século XIX, essa luta ela se torna mais efetiva. A gente consegue perceber mais revoltas escravas, a gente consegue perceber escravos recorrendo à justiça, alegando que tinham direito à liberdade. Então, de certa forma, esse movimento abolicionista ele conta com forças variadas, sendo que a gente tem essa questão dos escravos, a gente tem a ação de alguns homens das leis, a gente tem a ação de camadas médias urbanas livres, e a gente tem, inclusive, argumentos intelectuais que vão começar a fortalecer esse processo, esse discurso abolicionista dentro do Brasil. Quando a gente fala de uma legislação, o primeiro conjunto de leis que a gente tem para tratar da abolição da escravidão ou do fim da escravidão no Brasil é o Tratado de Aliança, Amizade e Comércio entre Portugal e Inglaterra de 1810. Esse tratado ele é assinado logo depois que a família real portuguesa chega ao Brasil e, por pressões inglesas, nesse tratado é colocado um ponto muito importante que previa o fim gradual da escravidão dentro do Brasil. Então a Inglaterra pressiona Portugal para já prever em 1810 que a escravidão ela seria abolida no Brasil de forma gradual, primeiro com o fim do tráfico de escravos e mais adiante com a abolição da escravidão de fato. Logicamente que a gente tem que interpretar essas pressões inglesas que a gente vai perceber aqui a partir de dois pontos. Um ponto é o comercial. A Inglaterra tinha recém passado pelo processo da Revolução Industrial, então ela estava em busca de um mercado consumidor para os seus produtos, e trabalho escravo não é remunerado, então o escravo não recebe salário, se ele não recebe salário ele não consome. Os ingleses sabem disso e os ingleses pressionam pelo fim da mão de obra escrava, visando esse mercado consumidor, que era um mercado considerável dentro do Brasil. E, por outro lado, a Inglaterra também, do ponto de vista econômico, pressiona o Brasil cada vez mais pela abolição da escravidão, porque os próprios ingleses vinham tomando atitudes abolicionistas dentro das suas colônias, o que acabou culminando em 1833 com a abolição da escravidão em todas as colônias britânicas. Se os ingleses não utilizam mais o trabalho escravo e utilizam um trabalho remunerado, isso significa que os produtos ingleses chegam ao mercado com um preço mais alto. E aí a gente vai ter os produtos industriais, mas a gente vai ter também produtos de primeira necessidade, produtos agrícolas, que eram produzidos em colônias britânicas, como a própria cana-de-açúcar, que o Brasil também produzia. Então, se as outras colônias mantêm o trabalho escravo, esses produtos ingleses vão chegar no mercado com um valor maior do que aqueles produtos de países que utilizam a mão de obra escrava. E aí vão perder a concorrência, vão perder a competitividade no mercado. Então a Inglaterra pressiona pelo fim do tráfico de escravos também pensando nisso, pensando na manutenção da competitividade dos seus produtos. Só que existe um outro lado. A Inglaterra, o governo inglês ele pensa nessa questão financeira, mas a gente não pode deixar também de considerar que havia na Europa e também dentro da Inglaterra discursos de liberdade mais inflamados, discursos que surgem sobretudo ali em meados do século XVIII com o movimento iluminista, que acabou perdurando ali a Revolução Francesa, que acabou de certa forma influenciando até mesmo na questão da Revolução Industrial dentro da Inglaterra. Discursos que falavam na questão da liberdade, na questão dos direitos naturais do homem, o direito à vida, o direito à propriedade. Portanto, esses discursos caminhavam no sentido de rechaçar o princípio da escravidão, uma vez que o escravo não tem direito sobre o seu próprio corpo, o escravo não tem direito à liberdade. Então havia sim um discurso dos homens das letras, dos intelectuais europeus contrário à escravidão dentro da Europa, o que acaba reforçando esses interesses
influências inglesas. Mas, como está descrito aqui no próprio slide, como a gente pode imaginar, essas pressões inglesas elas não resultaram em uma ruptura efetiva do Brasil com o trabalho escravo. Embora o governo português tenha assinado o acordo de 1810, esse acordo ele não foi cumprido pelo Brasil. E mesmo depois que o Brasil ele se torna independente, em 1822, a questão da escravidão ela continua como um tabu dentro do Brasil. Ela continua não sendo debatida, não sendo discutida. Mesmo a gente já tendo vozes e pessoas que eram contrárias à escravidão na década de 1820, a Constituição de 1824 ela divide a sociedade brasileira entre dois grupos. O grupo de homens livres e o grupo de homens não livres, ou seja, o grupo dos escravos. Os homens livres passam a ter direitos e os escravos não têm direito nenhum. Eles continuam da mesma forma que a gente viu aquela primeira descrição atrás. São indivíduos sem vontade, são indivíduos sem sentimentos, são indivíduos sem direitos nenhum, inclusive direitos sobre a sua própria vida. Então, no Brasil independente, a gente continua tendo essa realidade da escravidão, mas ao mesmo tempo a gente continua com as pressões inglesas pelo fim do tráfico de escravos. É nesse sentido que em 1831, no contexto aí de abdicação ao trono por parte de Dom Pedro I, o Brasil precisa dar uma resposta a essas pressões inglesas pelo fim do tráfico de escravos. Em 1831, então, o governo brasileiro, ele assina um conjunto de leis que ficou conhecido como Lei para Inglês Ver. Essa lei para Inglês Ver de 1831, ela declarava que todo escravo que entrasse no Brasil a partir da data da sua promulgação, ele seria livre. Então, de certa forma, a lei para Inglês Ver de 1831 proibia o tráfico de escravos da África para o Brasil. Ela não libertava os escravos que aqui estavam, mas ela considerava que todos aqueles que entrassem no Brasil a partir daquela data seriam livres. Como a gente já viu lá atrás e percebe que a escravidão dentro do Brasil ela era mantida justamente por esse tráfico, não havia um crescimento interno desse plantel. Logicamente que se essa lei tivesse sido cumprida, a escravidão ela começaria a acabar aos poucos dentro do Brasil, até que os antigos escravos fossem morrendo, e então a gente não teria mais o trabalho escravo. Só que essa lei ela não foi cumprida, como o próprio nome disse, ela foi uma lei para inglês ver, ela foi simplesmente para agradar a Inglaterra, mas ela não resultou em nenhuma ação efetiva do governo brasileiro para proibir esse tráfico. Existia a lei, mas essa lei não era cumprida. E ela acabou tendo um resultado contrário. Ao invés de diminuir a quantidade de entrada de escravos, houve um aumento do tráfico de escravos no Brasil na década de 1830 e na década de 1840. Esse aumento do tráfico de escravos está relacionado a dois movimentos. Ao movimento que é a ideia, ao movimento relacionado à ideia de que a escravidão ela poderia acabar a qualquer momento, uma vez que existe a lei que proíbe o tráfico. Então, se existe essa lei que proíbe esse tráfico, logicamente que em algum momento essa lei pode ser cumprida. Então, se eu tenho dinheiro para comprar escravos, eu faço o estoque de escravos. Então, consequentemente, aumenta o tráfico de escravos dentro do Brasil. E, por outro lado, a gente tem na década de 1830 e 1840 o aumento do cultivo do café na região sudeste, o que demanda também uma maior quantidade de mão de obra. Então, esses dois fatores acabou levando ao aumento desse tráfico de escravos da África para o Brasil. Só que, como eu disse lá atrás, há o movimento também da base dessa sociedade. Alguns escravos, e a gente vai ter alguns homens letrados que vão defender esses escravos, e alguns escravos que são também letrados, vão tomar consciência dessa lei e vão começar a indagar. Olha, eu entrei no Brasil depois da promulgação da lei. Então, se existe uma lei que diz que eu não posso ser escravo, eu tenho direito de não ser escravo. Então, alguns escravos passam a recorrer à justiça, requerendo a sua liberdade com base nessa lei. Alguns conseguem, outros não. Outros escravos, muitos escravos que recorrem à justiça, mesmo existindo a lei, não vão conseguir satisfazer os seus interesses.
Frente a essa ausência do cumprimento dessas leis, em 1845, a Inglaterra volta a pressionar o Brasil. O governo britânico lança o que nós chamamos de Lei Bill Aberdeen. Essa Lei Bill Aberdeen de 1845, ela concedia à Marinha Britânica o direito de aprisionar navios negreiros que estavam participando desse tráfico de escravos, mesmo que esses navios estivessem em águas brasileiras. Então, os britânicos, a Marinha Britânica, passa a ter o direito de que, se viu um navio que está fazendo tráfico de escravos, aprisionar esse navio. E a Marinha Britânica, ela passa não só a ter o direito de aprisionar esse navio, como tem o direito também de julgar as pessoas que estavam participando desse tráfico de escravos. Então a Inglaterra, ela passa a fiscalizar esse tráfico de escravos no Atlântico Sul, e a gente tem em número cerca de 600 navios brasileiros que foram aprisionados pela Marinha Britânica. Agora, um ponto muito importante dessa Lei Bill Aberdeen, que foi lançada em 1845, que pouco se fala, é que se tem estudado e tem chegado à conclusão de que essa lei, ela foi não só uma pressão da Inglaterra pelo fim da escravidão, mas como foi também uma retaliação da Inglaterra à a Tarifa Alves Branco, lançada pelo governo do Dom Pedro II em 1844. Conforme a gente já estudou no momento passado, quando estudávamos o Segundo Reinado, a Tarifa Alves Branco, ela procurou dar impulso à industrialização e ao desenvolvimento dentro do Brasil, e aumentou os impostos sobre produtos importados dentro do Brasil, inclusive produtos ingleses. Então, alguns historiadores falam que a Lei Bill Aberdeen, ela foi uma retaliação do governo inglês à Tarifa Alves Branco, implementado pelo governo do Dom Pedro II. Para a gente poder fechar esse momento aqui dessa aula de hoje, eu acho que a gente precisa chegar a uma pequena conclusão. Saber que existia esse movimento frente à escravidão dentro do Brasil, e esse movimento, sobretudo, vindo por uma pressão externa da Inglaterra. Havia um movimento interno também de escravos e também de alguns membros dessa sociedade livre em prol da abolição da escravidão. Mas a gente não pode esquecer que mesmo esse governo, que estava em ascendência dentro do Brasil, do Dom Pedro II, que tinha outros ideais que eram diferentes dos antigos ideais que a gente teve no primeiro reinado, que havia um compromisso moral e econômico desse governo, do governo imperial, com os grandes proprietários de terra. Esses grandes proprietários sustentavam o governo, e esse governo ele necessitava desses grandes proprietários, e esse compromisso moral e econômico acabava impedindo que o Brasil cedesse essas pressões inglesas e as pressões internas logo de imediato. Então esse processo de abolição, ele acaba sendo um processo tenso, um processo que envolve negociação, que envolve pressão, e vai resultar em outro conjunto de leis que a gente vai ver na próxima aula, correto? Por hoje a gente fica por aqui. Eu peço agora que vocês se dirijam à pasta de avaliações do nosso PVA-NET, onde teremos uma questão lá para vocês responderem sobre a aula de hoje, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, e na quinta a gente tem mais.